Fala galera, questão 24/39 do vestibular da prova específica de matemática da UEM. É uma questão de geometria plana sobre triângulos. Nós temos 5 afirmações e nós devemos verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Uma dica que eu dou para vocês aprenderem mais é que vocês pausem o vídeo e tentem resolvê-la primeiro. Feito isso, vem comigo. Afirmação 01. Existe um triângulo retângulo com 1 centímetro de perímetro e 1 centímetro quadrado de área. Primeiramente, você tem que saber o que é um triângulo retângulo. É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. O perímetro de um triângulo é a soma das medidas dos lados dele. Ou seja, o perímetro desse triângulo vai ser A mais B mais C igual a 1, pois o exercício diz que o perímetro desse triângulo deve ter 1 centímetro. Uma outra informação que ele dá é que a área do triângulo tem que ser 1 centímetro quadrado, mas a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso que é um triângulo retângulo, a altura dele é A. Então, a área A vezes B sobre 2 é igual a 1. Mas isso é o mesmo que AB ser igual a 2. E uma outra informação que nós temos que saber, sempre que aparecer um triângulo retângulo, você tem que pensar no Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, nós temos 3 equações que nós temos que trabalhar para decidir se essa afirmação é verdadeira ou se é falsa. Olhando para a primeira equação aqui, nós podemos escrever ela da seguinte maneira: A mais B é igual a 1 menos C. Como eu sei o valor de A vezes B, e também sei de A ao quadrado mais B quadrado, que é C quadrado, isso aqui me induz a querer elevar esse lado aqui ao quadrado. Mas como nós temos uma igualdade, eu tenho que elevar os dois lados ao quadrado. Então, elevando os dois lados ao quadrado, teremos o seguinte: do lado esquerdo, teremos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Do lado direito, a mesma coisa. O quadrado do primeiro vai ser 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, como o segundo aqui é negativo, vai ficar menos 2c, mais o quadrado do segundo, que é c quadrado. Agora, olhando para o lado esquerdo da equação, note que a ao quadrado e mais b quadrado é c quadrado. Então, vou substituir o a ao quadrado mais b ao quadrado por c quadrado, mais 2 vezes ab. Só que ab nós também conhecemos que é 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, c quadrado mais 4 será igual a 1 menos 2c. Opa, aqui faltou o sinal de mais. Mais c quadrado. Cancelando os dois c quadrados aqui e passando 1 para cá, chegamos que 3 é igual a menos 2c. Ou seja, c é igual a menos 3 meios. Mas note o seguinte, o valor a, b e c são medidas do triângulo. Então esses valores não podem ser negativos. Então não existe triângulo tal que o perímetro seja 1 e a área seja 1 também. Então essa afirmação aqui ela é falsa, pois ela está dizendo que existe, mas não existe. Se existisse, nós teríamos que ter c igual a menos 3 meios, o que seria uma contradição. Afirmação 02. A área de qualquer triângulo é sempre menor do que o produto das medidas de dois lados dele. Então vamos pegar um triângulo qualquer e ver se essa afirmação aqui ela é verdadeira. Digamos que a área desse triângulo seja S. Essa afirmação está dizendo o seguinte: ela está dizendo que S, então, é menor que B vezes C. S é menor também que A vezes C. E S também é menor que A vezes B.
Vamos ver então se S satisfaz essas inequações. Para começar, como que a gente calcula a área do triângulo? A área do triângulo S ela é igual a base vezes a altura sobre 2. A base do triângulo mede C e a altura dele, H. Então, a área do triângulo é C vezes H sobre 2. Agora eu vou reescrever essa equação aqui da área de maneira que ela vai facilitar a gente resolver essa questão. Note que, se eu for calcular o seno desse ângulo A, por definição, seno de A ele é igual a cateto oposto, que no caso aqui a medida do cateto oposto é H, sobre a hipotenusa, que no caso aqui mede B. Então, H é igual a B vezes seno de A. Como H é igual a B seno de A, nós podemos substituir B seno de A na equação aqui da área. Então, S, fazendo a substituição aqui de H nessa equação, nós teremos que a área, então, será C vezes B seno de A sobre 2. Mas relembre que seno é uma função limitada. Ele nunca atinge valores maiores que 1. Isso é, né? O seno de A sempre é menor ou igual a 1. Então, o máximo que esse valor aqui pode atingir é C vezes B sobre 2. Mas só que C vezes B sobre 2 claramente é menor que CB. Então, nós concluímos que S é menor que C vezes B. Ou seja, a gente concluiu essa primeira inequação aqui. C vezes B é a mesma coisa que B vezes C. Então, nós concluímos essa inequação. Para a gente concluir essas outras duas inequações, nós fazemos um processo análogo ao que foi feito aqui, só que agora para os ângulos C e B. Fazendo essa conta, a gente ia descobrir essa equação utilizando o ângulo C e essa equação utilizando o ângulo B. E com essas duas equações, nós íamos concluir essas outras duas inequações, o que prova a afirmação da questão, né? Que afirma que a área de qualquer triângulo é sempre menor do que o produto das medidas de dois lados dele. Portanto, essa afirmação ela está correta. Afirmação 04. Não existe um triângulo cujas medidas dos lados estejam em uma proporção 1:2:4. Ou seja, essa afirmação está dizendo que não existe um triângulo com lados 1, 2 e 4. Para a gente verificar se essa afirmação é verdadeira ou falsa, ela é bem simples. Pensa comigo. Se eu tenho um triângulo qualquer com pontos A, B e C, e supõe que você tem duas formiguinhas aqui no ponto A e elas caminham na mesma velocidade. Elas vão sair do ponto A e vão ir para o ponto C. Só que uma vai direto, usando essa aresta, e a outra vai passar pelo ponto B. Qual vai chegar primeiro? Lógico que é a formiguinha que vai sair do ponto A, vir por essa aresta aqui direto para C. Então, o que a gente está concluindo? A gente está concluindo que a soma desses dois lados ela é maior do que a desse terceiro lado. E isso sempre vale. Ou seja, sempre a soma de dois lados de um triângulo vai ser maior que a do terceiro lado. Só fazer o teste da formiguinha. Então, se a gente voltar nesse triângulo aqui, nós temos que esse lado aqui com esse lado aqui dá 3. Só que 3 é menor que 4. Então, não tem como ter um triângulo com essas medidas. Na prática, se eu tivesse uma aresta com medida 4 e uma aresta medindo 1 nesse ponto inicial e outra aresta medindo 2 no ponto final, nós teríamos uma figura mais ou menos dessa forma. Ela não fecharia. Por isso que a gente não consegue formar um triângulo com as medidas 1, 2 e 4. Logo, essa afirmação aqui ela é verdadeira porque está dizendo que não existe um triângulo com essas proporções. E realmente não existe. Portanto, essa afirmação é verdadeira. Afirmação 08. Em um triângulo retângulo qualquer, a medida da hipotenusa é sempre inferior ao dobro da medida do menor cateto. Essa aqui é só usar um pouquinho a cabeça e ser malandro. Bom, se eu pegar aqui um triângulo retângulo qualquer, eu tenho aqui que a minha medida...
que a medida da hipotenusa provavelmente vai ser menor que o dobro desse cateto aqui e que o dobro desse cateto. Nesse desenho. Só que aqui ele está falando em um triângulo retângulo qualquer. Então aqui que entra a malandragem. Se você fizer um triângulo retângulo com um cateto bem pequenininho, e daí você faz o outro lado dele indo lá para frente, com certeza o dobro desse cateto aqui, ele ainda vai ser menor que a hipotenusa. Então essa afirmação aqui ela é falsa. Afirmação 16. Um triângulo sempre ocupa mais de um quarto da área do círculo a ele circunscrito. Primeiramente, o que é um círculo circunscrito a um triângulo? É um círculo que intercepta todos os vértices desse triângulo. Uma informação adicional é que o centro da circunferência é o ponto cuja a mediatriz das arestas se interceptam. Para a gente resolver essa afirmação, considere um círculo então de raio R. E note, se eu fizer um triângulo com a base sendo o diâmetro da circunferência e esse ponto A, no caso, bem próximo desse ponto B, a área desse triângulo ela vai ser bem pequena. Note que se esse triângulo ainda possuir área maior que um quarto da área da circunferência, eu ainda consigo fazer um triângulo com área menor ainda. Basta considerar o ponto A um pouco mais para baixo, que esse triângulo, a altura dele vai diminuir e, portanto, a área dele também vai diminuir. Visto que a área dele, digamos, vamos chamar a área de S. A área dele vai ser a base, né, que seria 2R, já que eu estou considerando a base como sendo um diâmetro, vezes a altura, dividido por 2, ou seja, R vezes H. Note que quanto menor H, menor vai ser a área do meu triângulo. E para eu diminuir a altura, basta eu pegar esse vértice A e ir me aproximando de B através da circunferência. Portanto, essa afirmação aqui ela está incorreta. Então, como se trata de uma questão somatória, para você acertar em cheio, você teria que colocar 0,6 aqui. E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui!